Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a história da saga de Arcanta. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha lido os quadrinhos. Depois dos acontecimentos da batalha contra a Nerissa, a Tarani ficou muito pensativa sobre a missão dela de ser uma guardiã e que ela sempre batalhava as batalhas do Oráculo e de Kandrakar. E ela achava que essas batalhas não eram delas, e sim de Kandrakar. Então ela decide se opor ao Oráculo e ela decide deixar de ser uma guardiã. Lembrando que primeiro a Cadma decidiu se opor ao Oráculo, depois a Helinor se opôs ao Oráculo e as duas acabaram virando meio que inimigas de Kandrakar. E a própria Cassidy falou que quando ela se deu conta de que estava morta, ela sentiu ódio, mas não ódio da Nerissa, ódio do Oráculo. E ela tinha falado isso para Will. Desde que essa história começou, a gente sempre fez o que você quis. Cada vez mais tenho a impressão de que sou a marionete nas mãos de vocês. E quero declarar que oficialmente estou cheia. Essa foi a frase que a Tarani falou pro Oráculo. Isso, meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Então, na escola das Witch, elas estavam fazendo uma prova para participar de uma excursão. E nessa prova, a Cornélia passa, a Tarani passa e a Helyn passa. Só que a Will e a irmã não passam, então elas não estão aprovadas para participar da viagem. Então só as 3 partem nessa viagem, e essa viagem vai para um lugar chamado Port Nelson. E nessa viagem vai junto com elas um professor de informática substituto chamado Rafael Sylla. E ele está observando muito a vida das 3 meninas. Então o Oráculo conta a nova missão das meninas, que vai ser em Arcanta, que é um novo mundo do multiverso de Witch. Nesse mundo vive o Ari com o seu filho Maki. O Maki, quando o Maki nasceu, a mãe dele não sobreviveu ao parto, então ela morreu. Então o Maki se revelou uma criança muito diferente das outras, porque ele não socializava com as crianças, ele também não sorria e também não falava, e também não brincava. Então o Ari pediu ajuda para o Oráculo, só que o Oráculo se recusou a ajudar ele. Então ele levou o Maki em todos os médicos e nenhum deles pôde ajudar ele. Então ele procurou uma Banshee. E essa Banshee, chamada Yua, ele aprisionou ela e obrigou ela a ajudar o Maki. Só que a Yua falou que ela não podia ajudar o Maki, porque os poderes dela não serviam para isso. Então, quando um humano captura uma Banshee, ele tem direito a 3 desejos. Então ele desejou criar um castelo e ele desejou ter uma grande riqueza. Então ele se tornou o rei de Arcanta. E o terceiro desejo é que a Yua teria que servir ele para sempre. Então ele enganou a Banshee e deixou ela presa no castelo para servir a todos os desejos dele. Então a Will questiona o Oráculo por que ele não ajuda o Maki, já que ele tem poderes para isso. Então o Oráculo fala que essa não é a função dele. A função dele não é ajudar o Maki. Então o Maki provavelmente teria o espectro do autismo. Só que em Arcanta eles não estão preparados para lidar com esse tipo de transtorno. Então o Oráculo apresenta a Orubi, que vai ser a substituta da Tarani no grupo. Então a Orubi ela foi treinada pela Luba, que era aquela integrante do Conselho de Kandrakar que morreu. E ela veio do planeta de Basiliade, que é o mesmo planeta que veio o Oráculo. E ele também conta que a Orubi vai ficar morando em Heatherfield, e ela vai morar naquela casa onde vivia a Sra. Rudolph, a professora de matemática, e que o disfarce dela vai ser de Rebecca Rudolph, e que ela vai ser a sobrinha da Sra. Rudolph. Então, quando a Orubi vai morar naquela casa, ela não quer sair de casa, ela quer ficar o dia inteiro trancada em casa. Então ela mostra que tem muitas coisas em comum com o filho do Ari. E ela também descobre que ela tem um vizinho, e esse vizinho também fica o dia inteiro trancado em casa, ou seja, ele também tem muitas coisas em comum com ela. E ela acaba descobrindo que esse vizinho, na verdade, é um grande músico chamado Raymond, e que um dia ele se tornaria um grande amigo dela.
Enquanto isso, o professor de informática das meninas, chamado Rafael Silas, revela que ele é um colega de trabalho dos agentes Medina e McTiernan. Eles já tinham aparecido na história quando ele estava investigando o desaparecimento da Helium e dos pais dela. Então esses dois agentes sempre desconfiaram das meninas porque eles sabiam que elas estavam escondendo alguma coisa. E o Rafael Silas, ele também tem essa desconfiança sobre as meninas. Só que o Rafael Silas, diferente da Medina e do McTiernan, ele finalmente consegue realmente descobrir que elas têm poderes, só que ele não sabe sobre o fato de elas serem guardiãs. Ele acha que elas são apenas paranormais. Então ele entra em contato com o Sr. Riddle, que é um homem que também tem poderes telepáticos e de telecinese, e esse homem está determinado a levar as meninas para algum lugar onde elas vão ser estudadas, e os poderes delas um dia poderiam ser usados a favor deles. Então, quando a Urubi vai para a missão dela em Arcanta junto com as outras Witch, primeiramente ela mostra que ela não está disposta a trabalhar em equipe. E a Will também quer chegar em Arcanta em uma missão de uma forma mais pacífica, e a Urubi já quer chegar de uma forma mais ofensiva. Ela quer atacar o Ari, enquanto a Will ela quer apenas conversar com ele. Então as meninas vão ir em uma festa. Nessa festa vai ser a inauguração do anfiteatro de Heatherfield. E nessa festa elas vão ser perseguidas pelo Rafael Silas e também pelo Sr. Riddle. Então nessa festa a Will vai acabar sendo capturada. Só que depois eles percebem que na verdade eles não capturaram a Will, e sim a cópia dela, aquela cópia que não tem poderes, que é um corpo astral. Então eles começam a fazer experimentos com ela, só que eles percebem que ela não tem poderes. Então o oráculo aparece e transporta todos eles para Kandrakar. Então ele consegue salvar a vida daquele corpo astral da Will. E ele também apaga a memória de todos os agentes e do Sr. Riddle, da Medina, do McTiernan e do Silas, para que os segredos das guardiãs continuem protegidos. Então as guardiãs agora voltam para aquela missão delas em Arcanta. E todas elas estão decididas a libertar a Yua, que é aquela Banshee, porque esse é o único jeito de resolver todos os problemas. Só que quando elas entram no castelo, o Ari tenta impedir elas de todo jeito de conseguir libertar a Banshee. Então a Witch, junto com a Urubi, e também a Tarani, que agora ela decidiu voltar para as missões de Witch, elas juntam seus poderes e elas finalmente conseguem libertar a Banshee da prisão dela. Só que a Banshee está revoltada porque ela ficou muito tempo aprisionada e ela decide descontar isso no Maki, que é o filho do Ari, então ela sequestra ele. Então a Yua foge para o pântano, que é o habitat das Banshees, e a Witch junto com o Ari vão para esse esconderijo dela para tentar resgatar o Maki. Então, quando a Yua é libertada, o castelo simplesmente some junto com todos os feitiços que ela tinha feito. Então, toda a riqueza do Ari também sumiu junto com ela. Então, quando o grupo vai até as Banshees, eles acabam atacando todas elas. Então, a Yua aparece e ela tenta fugir junto com o Maki. Só que como ela estava voando e o Ari acabou se prendendo nela, ela acaba sem querer derrubando o Maki de uma queda muito grande. E o Maki acaba sofrendo essa queda. Então as guardiãs acabam tendo que escolher salvar a vida do Maki. Então o único jeito de salvar a vida deles seria sacrificando uma parte do poder delas. Então elas sacrificam esse poder delas e elas conseguem salvar a vida do Maki. E quando ele volta à consciência, ele também está mudado. Agora ele fala, ele sorri, ele brinca, ele é uma criança normal. Então a Yua decide desistir da vingança dela e ela vai embora para sempre. Então o oráculo fala que a Urubi está com a sua missão cumprida. Então ele diz que ela pode escolher tanto ficar em Heatherfield quando voltar para sua casa em Kandrakar.
Então ela decide que ela vai continuar morando naquela casa de Heatherfield, gostado de viver lá naquele mundo. Então essa saga nunca chegou a ser adaptada na série animada, porque ela ia ser a terceira temporada, mas essa temporada acabou que nunca foi feita. Só que o Rafael Silas e o Sr. Riddle aparecem no último episódio da segunda temporada. Então provavelmente a ideia era eles aparecerem nessa terceira temporada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!